primeiro artigo científico, lembro como se fosse hoje. Eu era aluna especial no meu PPG e simplesmente tinha que escrever um artigo no final da disciplina. Então, como eu era aluna especial, eu tinha uma disciplina a cada 3 meses. E isso eu tinha tempo para escrever um texto, afinal de contas era um texto apenas com 15, 20 páginas. E escrevi bem empolgada, afinal de contas me senti uma escritora pesquisadora, assim, era quase um best-seller o artigo que eu escrevi. Bom, e aí o artigo foi e voltou depois com uma nota. A nota não foi a nota que eu esperava, ela veio, também não foi uma nota tão ruim assim, no meu PPG são conceitos, então é de A até D. E eu tirei B, então nem foi tão ruim assim. Mas eu confesso que eu fiquei frustrada, porque afinal de contas era um artigo fantástico, maravilhoso, como assim eu tirei B e não tirei A? E tinha um colega meu, que era um amigo já também, e eu perguntei pra ele tirou uma nota melhor que eu, e eu perguntei pra ele, tá, mas e o que tem de diferença entre os nossos dois textos? E ele me disse, Giovana, é que tá faltando rigor científico. Tá, beleza, mas e como é que eu faço isso? Onde é que tá o rigor científico? Onde é que eu identifico isso? Enfim, comecei a fazer um monte de perguntas pra ele, e ele olhou pra mim e disse assim, eu também não sei direito o que é o rigor científico, eu sei que eu tirei um A. E aquilo me deixou muito intrigada. Como assim rigor científico? Bom, com essa procura toda que eu fui investigando como fazer um artigo, das revistas e tudo mais, eu acabei criando um método para mim, que eu tinha que dar conta de fazer os artigos e as publicações, e elas vinham essa demanda e eu tinha que atender. Nos livros de metodologia tem muita coisa, mas eu não consegui encontrar como era a estrutura, como se fazia tal da pergunta científica, que isso foi outra coisa, outra luta que a gente acaba também tendo que descobrir e fazendo o tempo inteiro, né, aprimorando. E eu fui atrás e não consegui encontrar diretamente algo muito específico nisso. Os autores falam que a pergunta tem que ser execuível, tem que ser realizável, factível, interessante, tem que ter o rigor científico, olha aí de novo. Enfim, mas eles não são claros quanto a isso. Bom, a minha formação inicial é comunicação social, publicidade e propaganda. E a gente sabe que o idioma, toda a língua, ela tem uma determinada estrutura. E eu levei esse conhecimento também para a pergunta científica. Bom, se todas as sentenças, se todas as frases têm uma estrutura, a pergunta científica não pode ser diferente. E eu fui desvendando essa estrutura e vendo como se fazia a tal da pergunta científica. É tantas batalhas que a gente acaba passando nessa carreira acadêmica, mas é muito engraçado também, é muito interessante, porque a gente acaba adquirindo conhecimento e gostando dessas batalhas e dessas novas buscas que a gente vai encontrando ao longo do caminho. E claro, não só dos livros, o conhecimento que a gente acaba abrangendo, mas de muitas conversas com outros pesquisadores, não só do Brasil, mas também fora do Brasil, como eles fazem. E aí a gente percebe também que as áreas, ciências humanas, ciências exatas, elas têm diferenças nessa estrutura toda da pergunta científica e na própria elaboração do artigo. Bom, fui adiante, acabei fazendo esse método e de lá para cá eu tenho usado em todas as minhas pesquisas e fui aprimorando ele. Para ter uma ideia, eu comecei isso em 2013. Em 2013 eu já tive 2 publicações. Em 2014 eu ampliei essas publicações e fui ampliando com o passar do tempo. Então, de 2013 a 2019 eu tenho a média de 50 publicações em revistas científicas nacionais e internacionais, em eventos também. E fui cada vez mais e continuo com esse conhecimento adquirido. Eu acabei montando uma empresa de consultoria e mentoria científica, que eu ajudo vários alunos de outras partes do país, inclusive, a fazerem os seus projetos, ao entrarem no mestrado, a aprimorarem suas dissertações, teses, e pessoal da iniciação científica, inclusive alunos da medicina, ciências contábeis, já ministrei aulas no MBA em ciências
em ciências contábeis, enfim, foram várias já atividades, é difícil lembrar de todas. Mas isso me mostrou uma coisa muito importante. Os problemas que todos eles tinham eram parecidos, e eram parecidos também com os que os meus colegas me perguntavam, porque eles começaram a ver que eu gostava desse universo da metodologia, o que nem todo mundo gosta, né? E nem todo mundo é obrigado a gostar também da mesma coisa. Mas os problemas são todos muito parecidos. Então essa caminhada que eu tive foi muito rica. E a partir disso surgiu a ideia de alguns colegas que acabaram me incentivando a fazer esse curso Desvendando uma Pergunta Científica, porque essa é uma particularidade da pesquisa. Além de toda a estrutura que a pesquisa tem, além de tudo que a gente tem que fazer, do rigor científico, essa particularidade, fazer uma pergunta científica, ela é muito importante, porque toda pesquisa que a gente faz, ela está ancorada justamente nessa pergunta que a gente faz. E ela pode partir de uma pergunta inicial, mas ela tem que ter o famoso rigor científico. Não pode ser uma pergunta qualquer e ela tem uma estrutura muito específica. Então esse curso, para quem está iniciando na carreira científica, seja na iniciação, ou está entrando no mestrado, ou está pensando em entrar no mestrado, ou para quem já está mais avançado e quer aprimorar mais os seus conhecimentos, eu convido você a conhecer o curso Desvendando uma Pergunta Científica e aprimorar os seus conhecimentos também. Nos vemos lá!